A Bíblia é um livro extraordinário. Já temos compartilhado, temos vivido, e você que participa aqui já deve ter experimentado isso. Mas é interessante como a Bíblia, ela é permeada, ou seja, na realidade toda ela é composta de pessoas. E essa é a grande riqueza da palavra de Deus, além, claro, de todo o poder de Deus demonstrado. Por isso que nessa noite vamos conversar um pouco sobre personagens bíblicos e vamos passear em toda a Bíblia e mergulhar em toda a teologia bíblica através de pessoas. Nós não vamos falar nessa noite sobre Jesus Cristo, o maior protagonista da Bíblia. Não, na próxima quarta-feira faremos isso. Mas queremos pegar alguns desses personagens que de extraordinários também eram comuns. E isso a gente precisa entender. Vamos citar aqui homens e mulheres que eram pessoas, carne e osso, com paixões e com falhas, com medos e ameaças, pessoas também que viviam num tempo, numa cultura, numa geografia. Eram também e foram instrumentos de Deus na realização dos planos de Deus. Mas atenção, e vamos ver ao longo desse nosso estudo, aqueles que se mantiveram e quiseram se manter fiéis, foram abençoados e usados. Os que não e caíram em pecado, também tiveram as consequências disso. A Bíblia não contém erros, mas a Bíblia registra os erros dos homens. E é interessante como isso é importante para que nós entendamos a nossa própria vida, o nosso relacionamento com os outros e tudo mais que temos a aprender. Nos próximos instantes, vamos conhecer pessoas que viveram aos pés do Senhor. Alguns seguiram, outros não. Alguns terminaram bem, outros não. E vamos entender nessa nossa jornada na palavra de Deus. E é claro que vamos começar do início, no Antigo Testamento. E vamos tentar fazer uma cronologia apropriada disso, e é claro que não vamos falar de todos eles, mas alguns que julguei principais. Comecemos com Adão e Eva lá em Gênesis 1:3, o início de tudo, são os primeiros, a origem. Eles tiveram o privilégio de serem moldados pelas mãos de Deus, soprados nele alma vivente, e eles viveram e trabalharam e serviam ao Senhor no jardim do Éden, onde tudo ia bem. Mas eles foram tentados e nas suas próprias cobiças pecaram desobedecendo a Deus, pecaram e assim caíram, e ao cair foram então expulsos do paraíso. E aí começa a história da humanidade, com uma série, meus irmãos, de situações, algumas trágicas, como por exemplo com Noé. O mundo estava tão ruim naquele tempo, tão ruim, e não havia muita gente, haviam poucas. Praticamente o povo se conhecia todo, mas o pecado corroeu o homem e corroeu a humanidade. Deus resolveu resolver, mas ele viu em Noé um homem que andava com Deus, um homem que era temente a Deus. Deu a ele um projeto, um desafio, e ele passou um bom tempo construindo a arca. Ele preservou a sua família e muitos animais. Daí a gente sempre nota a importância de Deus com a natureza também, mas com a vida. E Noé assim foi. E choveu torrencialmente, o dilúvio devastou a humanidade, mas aquela família sobreviveu. E dos que sobreviveram, eles cresceram e desenvolveram, e a família foi então crescendo. E então Deus viu um homem chamado Abrão. Depois mudou o seu nome para Abraão, e ele foi pai de multidões. E a promessa do Senhor é que da descendência dele não poderiam nem se contar como as estrelas do céu, nem como as areias da praia. Abraão
foi um homem temente a Deus. E Deus deu um convite a ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E de Abraão então começa a delinear a promessa de Deus para salvar o homem. Abraão, Isaque, Jacó. Esses descendentes, Abraão, o avô, Isaque, o filho, Jacó, o neto, eles vão ser chamados de patriarcas de Israel. Nenhum deles foi perfeito. Eu vou ter que insistir nisso em vários momentos aqui. Nenhum deles foram perfeitos, porque às vezes nós cobramos uma perfeição impossível. Mas nós devemos buscar essa perfeição continuamente. E Abraão percebeu isso. E em cada jornada que a gente vai ver a necessidade do amadurecimento da nossa própria vida e do nosso relacionamento com Deus. Foi assim com Abraão. Foi assim também com Isaque e foi assim também com Jacó. Jacó, esse sim deu muito trabalho mesmo. Deu trabalho a Isaque, deu trabalho para a família, deu trabalho para o seu irmão, deu trabalho para muitas pessoas. Jacó não seria daqueles que chamaríamos de o melhor filho ou o filho do ano. Jacó, ele tinha muita ganância, muito de erro na sua vida. Mas sabe o que Jacó precisava? Lutar com Deus. E ele teve uma luta com o anjo. E ele teve um encontro com Deus. E deste encontro com Deus, esse mesmo Jacó se tornou Israel. E daí o nome, povo de Israel. Esse Jacó que se tornou Israel, viu Deus face a face e chamou aquele lugar de Peniel. E onde ia, ele tinha um novo encontro com Deus e teve uma visão de uma escada no céu e teve outras experiências com Deus. E então Jacó foi mudado e moldado e teve 12 filhos. E esses 12 filhos são as 12 tribos de Israel. Mas desses 12 filhos, um se destacou e o seu nome era José. José era um dos filhos preferidos de Jacó e por conta disso os seus irmãos tiveram muitos ciúmes. Mas pense que os irmãos só tiveram uma briguinha? Não, tiveram o péssimo plano de vender o seu irmão como escravo, e assim fizeram. E ele foi vendido como escravo a um tal de Potifar. Potifar então colocou José, e onde José andava ele era abençoado e abençoava. A casa de Potifar prosperou, mas a mulher de Potifar tentou José. José permaneceu íntegro. Mais uma vez José foi preso, e na prisão então ele pôde ajudar pessoas dentro da prisão, mas continuava preso, até que o faraó do Egito teve uma visão que ninguém podia entender, mas José podia. E lembraram de José, e José decifrou, e ele disse: olha, haverá 7 anos de vacas gordas, muita prosperidade, e depois 7 anos de vacas magras, muita necessidade. Vamos então trabalhar e guardar mantimento nesses 7 anos de prosperidade para prover nos 7 anos de fome. E assim o faraó ficou encantado com José, colocou ele como líder do povo, e José fez um trabalho extraordinário, conseguiu salvar o Egito, salvou toda a humanidade, mas salvou também a sua família, aquela família que o havia vendido. José então vai perdoá-los, amá-los, cuidar deles e abraçá-los. Muito tempo se passou no Egito, e todo o povo de Israel foi para o Egito. Aquela que era uma família cresceu, e cresceu muito, e lá na terra do Egito houve outros faraós, e alguns que não conheciam José, e começaram a explorar o povo, a escravizá-lo totalmente. E da escravidão então, meus irmãos, algo terrível começa a acontecer, que na realidade o povo que era livre e estava ali de livre e espontânea vontade, agora era escravo e estava sendo oprimido. Deus não ia permitir que isso acontecesse, e Deus ouviu o clamor do povo.
Isso mesmo, quando o povo ora, Deus ouve. E Deus ouviu. E então encontrou uma pessoa, Moisés. Numa sarça ardente aparece a Moisés e faz o desafio. Moisés foi um personagem interessante, porque ele cresceu, mas num tempo de grande opressão, teve que ser colocado num cestinho, no rio Nilo. Daí o nome de Moisés, o cestinho que se coloca a criança. No rio Nilo, a filha do faraó o encontrou e o criou, o adotou, e ele cresceu na corte do Egito. Na corte do Egito ele aprendeu sobre logística, organização, exércitos, lutas, guerras, idiomas, línguas e outras coisas que usaria depois. Moisés cresceu e lutou com o egípcio e o matou. Isso mesmo, matou um homem. Moisés fugiu. Passou 40 anos no deserto, sendo pastor de ovelhas. Fugindo lá, Deus o encontrou e o chamou e disse: vai e liberta o meu povo. Moisés tinha um probleminha na fala, ninguém sabe ao certo o que era, se ele era gago, se tinha a língua presa, alguma coisa semelhante. Retrucou com Deus, Deus insistiu: vai e liberta o meu povo. Então Moisés foi ao faraó, enfrentou o maior líder daquela época, enfrentou o exército e libertou o povo. Mas para libertar o povo faltava ainda atravessar um mar. E então Deus disse: porque clamas a mim, diga ao povo que marche, pegue a sua vara, estenda sobre o mar, e ele vai se abrir. E o mar se abriu, uma coluna de um lado, outra de outro, e o povo passou a seco. O exército de Faraó que vinha foi derrotado, não com uma guerra, mas pelas águas. É interessante que o nome Moisés significa tirado das águas. E as águas sempre vão fazer parte da vida de Moisés. Moisés guiou o povo por 40 anos até chegar à terra prometida. Ele não entrou, porque Moisés era manso, era chamado o homem mais manso da terra, era sábio, era guerreiro, mas também não era santo. E lá pelo final da sua vida ele cometeu uma falha, e não foi permitido a ele entrar na terra prometida. Mas ele viu tudo o que Deus prometeu. Para entrar na terra prometida, Deus chamou um outro líder chamado Josué, discípulo de Moisés. Josué foi aquele que também abriu o rio Jordão para que o povo pudesse entrar. Mas Josué é mais conhecido como aquele que conquistou a terra prometida, e principalmente uma cidade chamada Jericó. Essa cidade fortificada, ninguém havia conseguido destruí-la. Um esquema militar ali seria inviável, muros altos, autossuficiência, era impossível naquele tempo, mas era preciso conquistar Jericó. E então Josué, diante do Senhor, tomou a arca da aliança, os sacerdotes, e rodou em volta de Jericó. Finalmente, depois de determinado tempo, todos dão mais voltas em Jericó e gritam. E quando gritam, as muralhas de Jericó caem. E aquela vitória foi tão marcante na vida do povo de Deus, que de agora em diante todos saberiam que aquele era o povo de Deus. Chegaram então à terra prometida, e lá cresceram e se desenvolveram. Mas às vezes se afastavam do caminho do Senhor. Era um tempo difícil era um tempo onde haviam muitos juízes, e Deus levantou juízes, pessoas que ajudavam o povo, e de vez em quando o povo caía, e Deus levantava mais um que levantava. Podemos lembrar de Sansão, de Jefté, de Gideão, de Débora. Mas é interessante que nesse tempo houve uma jovem moabita de uma outra cidade chamada Ruth. Ela vivia com o seu marido, sua cunhada, sua sogra. Bem, uma terrível fome abateu naquele tempo, morreu o seu sogro, o seu cunhado e o seu marido. Noemi, essa senhora que sofreu com todas essas perdas, tentou que Ruth voltasse para a casa dos seus pais, mas Ruth
olhou para aquela mulher e disse: não me instes para que te deixes. Onde quer que fores, irei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Numa das mais belas declarações de fidelidade. E Ruth se une a Noemi e voltam para a terra de Israel. E lá, meus irmãos, ela encontra com Boaz e se casa com ele. E ela se torna bisavó do rei Davi, que voltaremos mais adiante. Lembre que eu falei da época dos juízes? Bem, haveria de ter um último juiz. O seu nome, Samuel. Mas para que Samuel nascesse, a sua mãe orou. Diz assim a palavra de Deus: por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha oração. Ana não podia ter filhos, e isso naquele tempo era um problema. Mas não para Deus. E Ana orou, e Deus ouviu a sua oração. E ela deu à luz a um menino chamado Samuel. E sabe o que ela fez com esse filho que ela tanto queria? Dedicou ao Senhor. E quando ele ficou um pouquinho maior, ele foi levado para ser criado no templo. E ali foi criado Samuel. E Deus chamou este Samuel para se tornar o último juiz, homem sábio, reto, digno do Senhor. Ele foi aquele que apaziguou muitas situações, mas foi aquele que ungiu os dois primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Samuel tem muito a nos ensinar. E ele então ungiu um rei chamado Saul. Saul era alto, forte e bonito, e começou muito bem. Foi dito tudo aquilo que precisava fazer, batalhou boas guerras, venceu, conquistou. Mas sabe o que acontece então? Saul começou a achar que podia pensar melhor que Deus, podia fazer melhor que Deus. E apesar do que Deus havia orientado, ele resolveu melhorar o plano de Deus. Nunca melhore os planos que Deus te der. Saul quis fazer isso e pecou. E começou numa espiral negativa de pecados. E Saul foi tirado dele a unção. E então Samuel foi chamado mais uma vez para ungir um jovem chamado Davi. Ele era pastor de ovelhas, mas também se tornou um guerreiro. A mais célebre conquista foi com Golias, e famoso dessa conquista, ele começou a crescer como guerreiro e vencer, dirigido e abençoado por Deus. Davi se tornaria rei de Israel, um dos maiores conquistadores, aquele que unificou, construiu Jerusalém e organizou muitas coisas. Davi foi um guerreiro extraordinário, mas ele foi homem, como todos nós, e pecou. É interessante que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. Mas se você observar a lista de pecados e de faltas de Davi, é de estremecer o pior dos pecadores. Mas uma coisa que Davi tinha de extraordinário, não era só porque ele era pecador, é porque ele se arrependia dos seus pecados. Davi foi guerreiro, rei e poeta. Escreveu os mais belos salmos que temos escrito. Davi se arrependia, era imperfeito e pecou muito feio, mas se arrependeu. Também teve alguns problemas de família. Seu filho Salomão o sucedeu. Salomão, que era sábio, e para ser sábio, ele pediu a Deus sabedoria, e começou muito bem também. Mas Salomão, ele era sábio, mas não era santo, e começou a pecar. E levado por más influências, pecou de tal forma que a partir do pecado de Salomão, meus irmãos, o reino de Israel seria dividido, e se começaria uma série de sucessão de reinos ruins. Salomão também inaugurou o templo do Senhor, o mais belo templo construído naquele tempo. Bem, eu falei a respeito de reis. Eu vou separar apenas um casal, Acabe e Jezabel.
pense num casal que tem um lugarzinho especial para eles no inferno. Eles não foram apenas ruins, eles foram perversos. Eles não foram apenas pecadores, como levaram todo o povo a pecar. Perseguiu os profetas, perseguiu de forma cruel, mas foram confrontados, claro, pelos profetas do Senhor. Mas é importante lembrar, e por isso precisamos destacar, que a Bíblia fala desses que fizeram mal, que andaram mal. Infelizmente, uma série de reis foram assim. Podemos citar Manassés, outro que também foi um dos piores reis de Israel. Mas, meus irmãos, Deus também levantou profetas para isso, e levantou Elias, servo do Senhor. Elias, o tisbita, ele surge como que de repente, mas ele vai diante dos reis e disse: assim diz o Senhor, não faça isso. E o rei fazia. E então Deus disse para Elias: ore para que pare de chover, e parou de chover. Depois ore para que volte a chover, e 3 anos depois voltou a chover. Elias foi acompanhado de diversos sinais e milagres. Ele enfrentou os profetas de Baal e venceu. Foi perseguido e ficou desanimado. Deus o ergueu mais uma vez, e Elias não conheceu a morte. Na realidade, ele foi arrebatado. Para registro, apenas 2 pessoas em toda a história da humanidade não conheceram a morte: Enoque, no início, lá em Gênesis 5, e Elias, o profeta do Senhor. Desse tempo também temos a história de Jó. E como não falar de Jó? Era um homem rico, poderoso e que tinha tudo. Bem, perdeu tudo, inclusive a saúde. Mas diz a palavra de Deus que Jó disse assim: Deus o deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele agradeceu ao Senhor, e em nada Jó atribuiu a Deus falta alguma. Ele se reuniu com alguns amigos que faziam questão de apontar o dedo para Jó. E Jó ainda tentava retrucar, até que Jó encontrou com Deus. E Jó apenas conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele via. E arrependido, não ouve de Deus porque ele sofria tanto, mas entende que Deus é Deus e segue a Deus. E assim Jó, meus irmãos, se recupera, se ergue, e o segundo estado de Jó foi muito melhor do que o primeiro. Temos então um profeta, e durante um tempo que Israel estava longe de Deus, Deus pegou Israel e levou para o exílio. O que é isso? Foram levados para bem longe da terra prometida, na Babilônia. Naquele tempo Deus levantou profetas, tanto para adverti-los quanto para orientá-los, e um desses se chamava Daniel. Jovem, foi levado para a Babilônia com seus amigos, mas Daniel era íntegro de coração, homem sábio e servo do Senhor, se tornou servidor público, e um excelente servidor público. Ele trabalhou com diversos reis e reinos, mas quando foi confrontado com a sua fé, não titubeou. E disseram: então você vai para uma cova com leões para ser comido vivo. E nessa representação artística de Daniel na cova de leões, eu acho belíssima, porque os leões estão em volta e Daniel está olhando para cima como que orando. E eu creio que foi exatamente assim. Ele não ficou nervoso, ele não ficou apavorado, ele não ficou ansioso e nem desesperado. Ele entrou na cova dos leões, e como entrou, ele saiu, porque Daniel era homem de oração, profeta do Senhor. E nesse tempo Deus preparou para que o povo voltasse, e chamou um homem chamado Esdras para conduzir o povo a voltar às Escrituras. Esdras amava as Escrituras e ensinava. Ele foi junto com outro homem chamado Neemias, que também o ajudou a voltar, e reconstruiu o muro de Jerusalém. Uma cidade sem muro não era nada, e ele então reconstrói Jerusalém. Neemias e Esdras vão trazer o povo para a terra prometida de volta. São esses dois que vão compilar as Escrituras, ou seja, sabe o Antigo Testamento?
Eles agora vão organizar os livros, e assim é o Antigo Testamento que temos, foram eles que o fizeram. Passaram algum tempo então, 400 anos, 400 anos sem profecia, e então Jesus nasceu, e temos o Novo Testamento. Conhecemos João Batista, parente de Jesus, nascimento anunciado por um anjo, profeta que vivia no deserto, vestia roupas de pelo de camelo e comia gafanhoto e mel silvestre, dieta peculiar. Mas João Batista pregava o arrependimento, batizava no Rio Jordão e teve o privilégio de batizar Jesus Cristo e ver a Trindade manifesta ali naquele lugar. João sempre apontou para Jesus: ei-lo lá, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. João continuou a pregar e nunca teve medo de falar a verdade. Chegou diante de Herodes e disse que Herodes estava em pecado. E então a sua família, num ato vil, pede a morte e a decapitação de João Batista, que foi morto decapitado. Bem, Jesus Cristo chamou 12 homens, 12 apóstolos, pessoas improváveis, muito improváveis. Nenhum bom executivo escolheria essa equipe que Jesus escolheu. Pescadores, cobradores de impostos, alguns mais afoitos, outros mais calmos e discretos, muitos jovens, alguns já com idade. Esses 12 são eles: Simão, Pedro, muito conhecido, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Judas, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que traiu. 12 homens que foram preparados por Jesus Cristo para a missão que teria. Lembramos de Pedro. Pedro é esse que está afundando. Pedro, extraordinário Pedro, afoito, amava Jesus Cristo, quis andar sobre as águas e afundou. Deu maior testemunho sobre Jesus Cristo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Pedro também negou a Jesus 3 vezes, se arrependeu e se tornou um líder da igreja, testemunhando do amor de Deus. Lembramos também de João, o apóstolo. João, esse que foi um dos mais jovens discípulos de Jesus, foi o único apóstolo que morreu de morte natural, com cerca de 100 anos de idade. Viu a igreja crescer, foi pastor em Éfeso, em vários outros lugares, foi exilado na ilha de Patmos e viu o céu. Ele viu o céu, meus irmãos, e escreveu o livro de Apocalipse para dar esperança para todo o povo. Vamos lembrar ainda de Judas Iscariotes, esse também. Interessante como a gente não sabe exatamente algumas pessoas se foram para o céu ou para o inferno. Sabemos que o ladrão bom na cruz foi para o céu, Jesus o disse, e Judas Iscariotes foi para o inferno. O Senhor também o advertiu. Ele traiu Jesus com 30 moedas de prata, por 30 moedas de prata. Teve remorso e se matou. Judas, aquele que traiu. Vamos encontrar então na história o primeiro mártir da igreja, em Atos 6, 7. Estevão é o seu nome, cheio do Espírito Santo e sabedoria, enfrentou aqueles religiosos com uma autoridade, com conhecimento das Escrituras e com poder de Deus. Antes de ser morto, Estevão viu o céu e quer saber? Ele viu Jesus, perdoou os seus oponentes e foi para o céu. Naquele dia tinha um jovem ali perto, chamado Saulo, que voltaremos a ele. Quero falar agora de Barnabé. Barnabé era um homem natural de Chipre, que tendo se convertido, vendeu o que tinha e repartiu entre todos ali. Barnabé se tornou um servo do Senhor, também cheio do Espírito Santo, de autoridade e poder dado por Deus, era um líder da igreja.
Foi dado a ele a incumbência de ir para uma cidade chamada Antioquia e plantar e ver uma igreja que estava crescendo ali. Ele não foi sozinho e foi encontrar um jovem convertido chamado Paulo e vai trazê-lo para perto e vai mentorear Paulo, vai ensiná-lo. Em Atos 13, Deus chama Barnabé e Paulo para uma obra missionária. Barnabé vai treinar vários outros líderes da igreja durante toda a sua vida. Que vida extraordinária! E finalmente, chegamos em Paulo. Paulo, que era perseguidor, se tornou perseguido. Foi derrubado no chão. Com uma luz muito forte, ficou cego e encontrou Jesus. Teve os seus olhos tirados as escamas e foi batizado. Se tornou apóstolo dos gentios e pregou o evangelho aonde podia pregar. Plantou igrejas como podia plantar. Escreveu a maior parte do Novo Testamento e nos traz boa direção de como ser igreja. O apóstolo Paulo, servo do Senhor, passou por muitas terríveis provações. Completou a carreira e venceu até o final. Poderíamos falar de tantos outros e devemos conhecê-los, mas só essa pequena amostra mostra como Deus usa pessoas comuns como nós para fazer a sua obra. E por isso, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, podemos ser como estes aqui citados, fazendo e cumprindo. Sabe por quê? Eu sei que Jesus pode mudar o meu viver, a minha vida, para cumprir a obra dele. E que assim seja. Vamos ficar de pé e vamos cantar.